Olá, professores ou futuros professores, ou até mesmo você que gosta de educação. Hoje nós vamos apresentar o podcast Educando Matemática. E eu sou o Felipe. E eu sou o Gabriel, e nós somos do quarto semestre de matemática da Unimes. Hoje nós vamos dar continuidade à sequência de cartas do livro Professor Sim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, de Paulo Freire. Bom, nós vamos tratar da carta número 5, que é o primeiro dia de aula. E é muito importante que, antes de você ouvir esse podcast, você ouça os podcasts anteriores, que são referentes às outras cartas, porque assim você vai ter uma compreensão muito maior do que a gente vai tratar hoje. E antes de falar sobre a carta e o que a gente achou dela, os pontos mais importantes, a gente vai narrar um pouquinho ela para que vocês consigam entender o que está acontecendo na carta, o que ele fala, e para vocês tenham um melhor entendimento e aprofundamento na discussão. Porém, a carta é bem longa, então a gente vai fazer uma transcrição com alguns recortes das partes que a gente achou mais importantes de maneira resumida, para que assim a discussão consiga ser mais ampla num período de tempo menor, né? Então vamos começar a narração da carta. Dificilmente um professor, em seu primeiro dia de aula, não sinta medo, insegurança e timidez. Portanto, tanto o educando, os educadores, têm direito de ter medo. Porém, para que o professor vença todos esses obstáculos, é necessário que ele os assuma. Outro aspecto fundamental é que o professor deve prestar atenção para que consiga ler e entender a classe que está diante dele, observando as características, realidades e histórias de cada aluno. Muitas vezes, a realidade do aluno não é a que se espera e se deseja, mas o professor precisa fazer com que eles se sintam respeitados, pois desse modo ganhará a confiança dos educandos. Logo, nada pode escapar à tarefa da educadora na leitura de sua classe, e com que ela mostre a seus alunos que sua prática docente não se prende apenas ao ensino mecânico dos conteúdos. Além disso, que o necessário ensino desses conteúdos não pode abstrair do crítico conhecimento das condições sociais, culturais, econômicas do contexto dos educandos. Deste modo, Freire fala que o saber arrogante precisa ser descartado. Temos que ter uma educação progressista do conhecimento. Inclusive, em matéria de contribuir para o nosso mundo menos ruim, não temos por que distinguir entre ações modestas ou bombásticas. Tudo o que se puder fazer com competência, lealdade e persistência, somando forças para enfraquecer as forças do desamor, do egoísmo e da malvadez, é importante. Então, é indispensável que a prática de uma professora numa escola de periferia fale para os seus alunos sobre o direito de defender a sua identidade cultural, assim como, fazendo uma analogia, com um líder sindical que está ali para defender os interesses dos trabalhadores, a professora também tem que ter esse aspecto de defender os interesses dos alunos. Todavia, numa sociedade como a nossa, de tradição autoritária, é algo de grande importância encontrar caminhos democráticos para o estabelecimento de limites à liberdade e à autoridade com que evitemos o excesso que nos leva ao deixa como está para ver como fica, ou o autoritarismo todo-poderoso. No final, o Freire conclui que se faz necessário que a escola progressista democrática repense toda essa questão das relações entre corpo consciente e mundo, ou seja, veja o ensino como um processo social, da experiência construída diante da relação do homem com seu ambiente, gerando a compreensão do conhecimento, pois essa compreensão resultará uma nova maneira de entender o que é ensinar, o que é aprender, o que é conhecer, linha pedagógica, que é o que o Vygotsky defende. Então, agora que a gente já conseguiu fazer a narração da carta, vocês já conseguiram ter uma dimensão mais ou menos do que está escrito nessa carta, né, em forma resumida, a gente vai abordar alguns pontos principais que a gente encontrou nessa carta. O primeiro deles é que o Paulo Freire, logo no começo, ele fala que é natural o professor ele sentir o medo, sentir a insegurança no seu primeiro dia de aula, visto que é uma experiência nova, né? E que o importante é que ele deve assumir esse medo, ele deve ter humildade para dizer que ele, como professor, tem tanto direito quanto seus alunos de ter medo, de ter essa insegurança. E deste modo, o Freire fala que o saber arrogante ele precisa ser descartado, aquela ideia do professor de ser o detentor do conhecimento. Isso já caiu por terra, isso não deve existir hoje em dia, né? Então a gente tem que ter uma educação progressista, ou seja, uma educação transformadora do conhecimento. Você tem que ensinar o aluno a aprender, né? A gente particularmente ainda não teve a experiência de estar à frente de uma sala de aula,
E mas eu particularmente tenho, né, você fica com aquela insegurança porque você fica com aquele pensamento, pô, se eu errar e esses alunos não aprenderem ou aprenderem errado, a culpa é minha, né? Fica esse estigma e você fica com aquele pé atrás de cometer um erro, né? Então é muito fácil você Se sentir inseguro. isso. É uma E experiência nova, né? sim, como tudo, né? Eu, particularmente, quando eu estava no nono ano, eu ajudava uma menina da minha turma com matemática. E eu tinha um certo medo de, por exemplo, caso as notas dela diminuíssem, que a culpa era minha. Entendeu? Exato. Porque eu tava ali para ajudar ela e, pô, se eu tô atrapalhando. Ainda bem não foi isso. As Ainda bem notas que não dela acabaram. aconteceu, né? Não aconteceu. Mas Eu sempre também dei aula entre aspas, assim, ajudava alguns colegas meus, né? Nas matérias de exatas, onde eu tinha uma maior facilidade, né? E eu também sentia que se eu falasse alguma coisa errada e aí ele de repente colocasse aquilo na prova e ele errasse, o erro ia ser meu, né? Ia ser mais meu até do que dele. Porque apesar de que se ele, ainda felizmente nunca aconteceu, mas se ele errasse, talvez ele nem ficasse irritado, pois eu tava tentando ajudar ele, mas não é uma coisa que você quer levar pra você, né? Então você acaba ficando nervoso. Então você à frente de uma sala de aula é algo que a sua função ali é ensinar dezenas de alunos que estão ali para aprender o que você está falando e vão confiar em você, né? Então é meio complicado. essa parte, né, meio que acaba revelando um pouco dessa armadilha, na verdade, porque você, nessa de que você que tem que ensinar, você acaba não olhando para o aluno, né? E que já é um outro ponto importante. Que o professor ele tem que prestar essa atenção no que o aluno precisa, né? Ler e entender a classe que está diante dele, né? Observar característica dos alunos, qual é a realidade que aqueles alunos vivem, qual é a história de cada aluno, né? Porque muitas vezes a realidade daquele aluno é muito diferente do que o professor vive. Por exemplo, um professor que dá aula numa escola de periferia. É muito provável que esse professor não viva aquela vida. O que ele é um outro ponto que ele também aponta, né? Que é a importância do professor ensinar para os seus alunos sobre o direito que eles têm de defender a sua identidade cultural, né? Que é entender o contexto social que o aluno se encontra, o contexto econômico que o aluno se encontra, e que o aluno não deve se sentir inseguro, deve se sentir confiante e defender essa sua identidade cultural, que é um outro ponto que ele aborda na carta 5, né? E isso acaba, né, quando o professor faz isso, ele gera uma confiança nos alunos, porque os alunos não enxergam o professor como uma figura de autoridade, né, ou o professor, não, eles veem o professor como uma pessoa, né, enxergam o ser humano que está por trás daquilo ali. E acaba aproximando, né, os alunos e os professores, né, por uma relação muito mais saudável, e acaba que quando o professor cativa os alunos dessa forma, é muito mais fácil para os alunos aprenderem. Porque a gente vive uma sociedade com uma tradição muito autoritária, né? Sim, E aí é muito importante abrir esse caminho democrático. a escola normalmente né, tem muita gente que compara a escola com uma prisão, porque você fica lá preso naquele Exato. negocinho, tem as pessoas superiores e o aluno é o cara que está lá em último. Para obedecer É apenas. o ser mais inferior na hierarquia, né? E o Freire também fala um pouco disso, né? Que de ter essa escola mais democrática, né? Essa escola onde que todos os funcionários, os alunos, os professores, todos que estão envolvidos nessa comunidade formada em volta da escola, estejam contribuindo com a escola, estejam participando de projetos dentro da escola, estejam então interagindo para a construção, uma melhor construção desse ambiente escolar. E no final, o Paulo Freire ele conclui que se faz necessário que essa escola progressista que ele cita seja democrática e repense toda essa questão das relações entre o corpo consciente e o mundo. Ou seja, que veja o ensino como um processo social, que é uma experiência construída diante de uma relação do homem, né, do aluno, com o seu ambiente, gerando assim uma compreensão melhor do conhecimento. Pois essa compreensão do conhecimento vai resultar em uma nova maneira de entender o que é ensinar, o que é aprender e o que é conhecer, que é o verdadeiro propósito da escola.
Agora que a gente já deu as nossas observações, os nossos pontos sobre a carta, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês, professores ou futuros professores. Para vocês, como foi o seu primeiro dia de aula? Como você imagina que vai ser o seu primeiro dia de aula? Bom, então a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de responder a nossa pergunta. Não se esqueçam de ouvir os outros podcasts sobre as outras cartas, são muito interessantes. Ler a carta original, se vocês puderem, ou ler o livro original, Professor Cinti Anão, do Paulo Freire. É um livro muito interessante. E é isso, a gente vai ficando por aqui mesmo e Até a próxima.